tema hoje é muito, mas muito enriquecedor, profundo, importante e com potencial transformador. Afinal de contas, estou falando de um tema que nos interessa a todos, ressignificando memórias. Todos nós temos as nossas memórias. Todos nós precisamos ressignificá-las em algum momento da nossa história, da nossa trajetória. E o que significa isso? Como fazer isso? E quais os resultados maravilhosos disso é o que eu vou tentar apresentar para você na nossa conversa de hoje, tá certo? E para inspirar a nossa conversa, eu vou ler com você o Salmo 77, do primeiro verso ao verso de número 15, tá certo? Então, se você quiser abrir a sua Bíblia, faça isso. Se não, apenas acompanhe a leitura do Salmo 77, primeiro verso ao 15. Salmo 77 diz assim: clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e o meu espírito desfalece. Não me permites fechar os olhos. Tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passados. De noite eu recordo as minhas canções. O meu coração medita e o meu espírito pergunta: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira refreou a sua compaixão? Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o teu poder entre os povos. Com o teu braço forte, resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. Até aqui. E graças a Deus, nesse domingo abençoado, por essa palavra maravilhosa. Bem-vindos, Weber, Larissa, Sandra. Também é uma alegria contar com vocês na manhã de hoje. Ressignificando memórias. Recentemente, alguém me disse assim: Marcelo, eu queria ter uma memória como a sua. Porque me ouviu citando algumas frases, alguns versos e a sua devida localização, alguns episódios que eu já havia vivido, e imaginou que isso tinha a ver com o fato de eu ter uma memória poderosa, uma memória melhor do que a memória da maioria das pessoas. Na ocasião, eu pude dizer para essa pessoa que, verdade seja dita, não há diferenças significativas entre o nosso poder de memória. Afinal de contas, o exercício de memória, o exercício de lembrança é uma potencialidade mental que é cumprida pelo nosso cérebro, que, em geral, é igual no sentido das suas faculdades, das suas potências, das suas possibilidades. O meu cérebro e o seu cérebro, a não ser que nós tenhamos alguma lesão
ou alguma má formação, ou o que quer que seja que prejudique uma função, é rigorosamente igual. Do ponto de vista do funcionamento, do ponto de vista da anatomia, do ponto de vista das potências e possibilidades, os nossos cérebros são iguais. Então, todos nós temos igual poder de memória. Contudo, na prática, a história é outra. À medida em que é muito fácil perceber que algumas pessoas se lembram e outras não se lembram. Que algumas se lembram de muitas coisas e algumas se lembram de poucas coisas. E é aí que vem o detalhe. Se os nossos cérebros, se as nossas mentes atuam de modo semelhante, a diferença fundamental certamente está no nosso psiquismo. Percebeu? Se uma pessoa tem uma memória boa e outra pessoa tem uma memória ruim, e não há uma distinção de funcionamento cerebral, a distinção certamente está na questão psíquica. Por quê? Porque o exercício da lembrança, a ativação da memória, depende em muito da saúde mental, da saúde emocional, da saúde psíquica. Pessoas que estão com seu psiquismo desarrumado, pessoas que estão com seu psiquismo fragilizado, pessoas que têm muitos traumas, muitas marcas difíceis, dolorosas, muitas vezes têm dificuldade de memória. Por quê? Porque, do ponto de vista psíquico, todos nós temos uma espécie de inclinação para tentarmos sustentar as memórias felizes, alegres, favoráveis, e, ao mesmo tempo, afugentar, nos esquecermos das memórias tristes, dolorosas, traumáticas. Até porque você ficar se lembrando daquilo que feriu você, daquilo que ofendeu você, daquilo que fez você sofrer, é um contínuo sofrimento. Então, psiquicamente falando, nós fazemos esforços mentais no sentido de nos separarmos dessas lembranças difíceis, dolorosas, problemáticas. Crianças que tiveram infâncias traumáticas, que passaram por momentos terríveis, tendem a se esquecer dessas experiências. Por quê? Porque lembrar delas é alguma coisa muito dolorosa, eu diria insuportável para o psiquismo. Só que aí vem o problema. O problema é que, à medida em que eu faço esforços psíquicos, muitas vezes inconscientes, para me afastar de lembranças dolorosas, eu acabo arrastando com essas lembranças dolorosas outras lembranças que, ainda que não sejam dolorosas, têm a capacidade de trazerem de volta aquilo que eu estou querendo esquecer. Então, por exemplo, estou aqui num lugar onde há muitos objetos. Eu posso tirar um objeto desse lugar, mas o vazio que ele deixa, o outro objeto que está do lado, um objeto que ficava em cima do objeto, vão me fazer lembrar do objeto que eu tirei. Então, se eu quiser realmente esquecer o que eu estou tirando, eu vou ter que tirar uma série de outras coisas que me remetem a isso. Então, se eu quero esquecer um trauma, eu preciso me esquecer nomes, eu preciso me esquecer de datas, eu preciso me esquecer de eventos, eu preciso me esquecer de lugares, porque todas essas coisas têm potencial de me trazerem essa lembrança de volta. E aí tem um outro detalhe. Quanto mais eu tento psiquicamente me esquecer de algumas coisas, tanto mais eu preciso gastar energia mental para mantê-las esquecidas. Então, vamos usar um outro exemplo.
Imagine que eu estou aqui numa festa e tem aqui 20 pessoas. Aí uma pessoa está me constrangendo. Eu não queria que ela estivesse na festa. E eu decido expulsá-la da festa. Então eu pego essa pessoa e coloco da porta para fora. Tem uma porta aqui, eu ponho ela da porta para fora. Isso é o que em psicanálise a gente diz que é jogar para o inconsciente, reprimir essa lembrança, expulsá-la. Então eu pego essa pessoa que está nesse momento simbolizando uma lembrança, uma memória, e jogo ela para fora da porta, para esse mundo inconsciente do qual eu não quero saber nada. A pessoa fica lá, só que a pessoa não fica lá quieta, ela fica lá tentando, de alguma maneira, voltar. Então eu preciso pegar uma segunda pessoa e colocar na porta para cuidar da porta para essa pessoa não entrar de volta. Então agora eu tenho uma festa acontecendo e um problema na porta acontecendo ao mesmo tempo. De repente, a pessoa que está lá fora é mais forte que a pessoa que eu pus para segurar a porta. Eu vou precisar de uma segunda. Então agora a festa está com 17 pessoas e 3 pessoas envolvidas com a porta. Só que aí vem uma outra pessoa e me diz assim, escuta, cadê o fulano que estava aqui? Memórias associadas. Para ela não continuar me irritando sobre o fulano que estava aqui, eu preciso colocá-la para fora. Só que aí vem uma terceira pessoa e me pergunta não daquela primeira que eu expulsei, mas dessa segunda. E eu tenho que expulsá-la. E agora eu tenho 4 pessoas lá fora. Preciso de mais 2 para cuidar da porta. Talvez mais 4 para ficarem 6 cuidando da porta, enquanto tem 4 lá fora. Você percebeu que a minha festa aqui tinha 20, agora tem 10, porque tem 10 cuidando só da dinâmica da porta? É um exemplo bobo, simples, mas para dizer para você o que acontece na nossa mente. À medida em que eu vou fazendo esforços para me esquecer, esse esquecimento vai dominando cada vez mais o meu funcionamento mental. Porque se na minha festa de lembranças tinha 20, agora tem 10. Porque os outros 10 estão vivenciando uma dinâmica da qual eu nada quero saber. E aí você percebe que existe esse tipo de situação na sua vida à medida em que você se esquece de nomes que são absolutamente familiares para você. Sabe aquela coisa de... Como é que é o nome do irmão da... Meu Deus, como é que é o nome dele? A gente falou com ele ontem. Ô, meu pai, como é que é o nome dele? Eu falo o nome dele toda hora. Sabe esse tipo de episódio? Eu precisei de alguém na porta e esse alguém levou esse nome junto. Ou, puxa, parece que eu estou esquecendo alguma coisa. Está esquecendo, o casamento da sua prima é hoje. E você é padrinho. Entendeu? Nunca esqueço. Uma vez que o meu pai... E ele contava isso, né? Eu não presenciei, obviamente. Recebeu um telefonema em casa, naquela época que era telefone fixo. E a pessoa falou, Dorival, cadê você? Eu falei, estou em casa, por quê? Você não vem? Aonde? No casamento, você é o organista. Só está faltando você. Saiu catando cavaco que nem um louco. Muito bom. A gente vive isso. Não é? Esquecer compromissos, esquecer onde guardou um determinado objeto. Chave do carro. Onde é que eu pus a chave do carro? Meu Deus, cadê a chave do carro? Onde é? Amor, você viu a chave do meu carro? Aí o amor pergunta assim, onde é que você deixou? Se eu soubesse onde eu deixei, eu ia lá. Sensacional. Não acho, porque eu expulsei essa memória por alguma razão. Inconscientemente, ela tinha potencial vinculatório para me fazer lembrar também alguma coisa da qual eu não quero me lembrar. A Dirlene está dizendo aqui que no casamento dela, quem se esqueceu foi o pastor. Olha que espetáculo! O pastor esqueceu. Já pensou coisa boa? Graças ao bom Deus, eu nunca me ausentei de um compromisso por esquecimento, por doença, por contratempo, motivo de força maior. Mas por quê? Porque essa é uma questão sobre a minha memória. Há muito que eu não só exercito a memória, que é alguma coisa que nós vamos falar, mas também tento sair desse lugar onde preciso
despender muita energia psíquica para manter afastadas lembranças desagradáveis. Quando eu falo em ressignificar memórias, é essa solução que eu estou propondo para você. É essa solução que eu quero ensinar você a fazer. Por quê? Porque se você, como qualquer pessoa, tem memórias boas e ruins, e elas estão intrinsecamente ligadas por vários fatores associativos e vinculatórios, tentar esquecer é uma autossabotagem, é uma ação prejudicial para si mesmo. Qual que é o contraponto? Qual que é o outro lado? Qual que é a alternativa às tentativas de esquecimento? Ressignificar essas memórias. Lembrar, mas lembrar de outro modo, não do modo doloroso, sofrível, que é o modo que a gente tenta evitar à medida em que se esquece. E o que tudo isso tem a ver com o Salmo 77? O Salmo 77 é um exemplo extraordinário disso. O Luciano, no meu casamento, o pastor que era meu padrinho no civil se esqueceu de ir no cartório. E não foi mesmo. E era amigo, olha aí, amigo é isso aí. Né? Tem o amigo e o amigo da onça. Né? Muito bom. Muita gente aqui falando de situações assim. Salmo 77 é um exemplo extraordinário dessa dinâmica da memória contra o esquecimento e contra a manutenção da dor. Porque quando você começa a ler o Salmo 77, é de lembranças que ele está falando. Aliás, a ideia de lembrar, recordar, meditar, pensar sobre, ocupa a totalidade do Salmo. O Salmo é sobre o que se passa dentro da mente de uma pessoa do ponto de vista das lembranças que ela tem. E o Salmo começa com uma lembrança dolorosa. O salmista começa seu salmo dizendo que ele se lembra de Deus, que ele se lembra dos atos de Deus, que ele se lembra das obras de Deus, que ele se lembra dos feitos de Deus, que ele se lembra dos milagres de Deus, mas incrivelmente essas lembranças lhe trazem sofrimento. Olha que coisa, é assim que o salmo começa. Com o salmista dizendo: eu me lembro de Deus, eu me lembro do que Deus já fez, eu me lembro dos milagres que Deus já realizou, mas essas lembranças me trazem dor, me trazem sofrimento, me trazem tristeza, me trazem desilusão, uma sensação de que Deus se esqueceu de nós, uma sensação de que Deus já não age mais, uma sensação de que a promessa de Deus se acabou, uma sensação de que a ira de Deus triunfou sobre a sua misericórdia. E assim, todos esses sentimentos terríveis que ocupam o coração de um homem de fé. Então, o Salmo 77 inicia falando de uma lembrança que traz dor, de uma lembrança que traz tristeza, de uma lembrança que traz sofrimento. Só que, de repente, do meio do salmo para frente, alguma coisa muda. E o salmista diz: recordarei os feitos de Deus, recordarei os milagres de Deus, recordarei as ações de Deus e me lembrarei de como isso é bom. Os caminhos dele são santos, ele fez coisas extraordinárias. Se ele não tivesse feito o que ele fez, nós não estaríamos hoje aqui. Foi por causa do amor que ele demonstrou por Jacó e por José que nós estamos aqui. O salmo continua, um trecho que nós não lemos, e o salmista vai dizer: Deus usou Moisés e Arão para libertar esse povo que é o nosso povo, do qual eu também faço parte. E aí você percebe uma coisa muito curiosa, que esse mesmo salmista pega essa mesma lembrança que lhe trazia dor, tristeza e sofrimento e a transforma num motivo de gratidão, alegria e esperança. Que coisa poderosa é essa? Que coisa poderosa é essa?
A mesma lembrança, o mesmo salmista, a mesma pessoa. Antes, ao se lembrar, sofria. Agora, ao se lembrar, se alegra. Antes, ao se lembrar, sentia dor. Agora, ao se lembrar, sente gratidão. Antes, ao se lembrar, ficava desiludido. Agora, ao se lembrar, renova a esperança. Guarde essas palavras: gratidão, alegria e esperança. Com a mesma lembrança que antes lhe trazia sofrimentos. O que ele fez? Ressignificou a lembrança. Porque ressignificar não é mudar a lembrança, mas é mudar o significado dela para mim. Eu não tenho o poder de mudar uma lembrança, a não ser que eu desenvolva uma patologia que me precipite nesse mundo das fantasias, de uma realidade alternativa, de uma psicose. Lacan chamava a psicose de um discurso fora do discurso. As pessoas que não lidam bem com a realidade, a ponto de precisarem romper com ela, rompem com ela, desenvolvem um estado psicótico de funcionamento mental e constroem um discurso fora do discurso geral. Então, ela lembra coisas que nunca aconteceram. Ela vê coisas que não estão ali. Ela sabe coisas que ninguém mais sabe. Ela ouve coisas que ninguém mais ouve. E tem muito religioso que acha que é espiritual e, no fundo, é psicótico. Que acha que tem experiências extraordinárias com Deus, mas, no fundo, tem fantasias enormes que indicam a sua absoluta incapacidade de lidar com a realidade. Qual que é a diferença, Marcelo, entre uma pessoa que tem experiências com Deus e uma pessoa psicótica? Que fantasia, que faz um discurso fora do discurso, que tem uma vivência que é só dela. Exatamente essa questão. A pessoa que tem experiências com Deus se torna transformadora da realidade, relevante, abençoadora. A pessoa que tem experiências psicóticas se isola cada vez mais no seu mundo particular. Deus fala comigo, tem um anjo ali, 3 anjos apareceram essa noite aqui no meu quarto. Eu saí do meu corpo, passei por cima da minha cidade, vi o que as pessoas estavam fazendo. Isso significa o quê? Nada. Rigorosamente nada. Todo mundo fica com a sensação de que a pessoa surtou. E não é aquela loucura do evangelho. Porque a loucura da pregação do evangelho não é loucura no sentido de insanidade. É loucura no sentido de que a mensagem não faz sentido para quem procura lógica. Então, não é o mensageiro que é louco, é a mensagem que é louca. Entendeu? A mensagem do evangelho é loucura para os sábios, que, na verdade, se pretendem sábios. Mas o mensageiro não é retardado, não é louco, não está que nem um maluco falando coisas que não tem nada a ver, não é? Deixando todo mundo mais confuso do que compreendendo essa mensagem. O apóstolo Pedro diz que todos nós devemos estar preparados para dar a razão da nossa fé. Então, essa é uma questão importante de você entender, que quanto mais uma pessoa se torna incapaz de lidar com a realidade, mais ela flerta com esse mundo de fantasia, que vai isolá-la dos outros, tirá-la da realidade que ela considera insuportável e impedi-la de ser tudo aquilo que Deus mesmo quer que ela seja. Então, quando o salmista percebe o tamanho da dor que ele está sentindo e o modo como a sua realidade se tornou terrível, ele só tem 2 opções. Ou caminhar na direção da enfermidade mental, ou se esquecendo de tudo, ou fantasiando tudo, ou caminhar na direção da saúde mental, emocional e espiritual,
ressignificando tudo. E, de novo, ressignificar não é mudar a lembrança. Isso é psicótico. Isso não funciona de fato. É doentio, patológico. Ressignificar é assumir essa lembrança tal como ela é, tal como ela de fato aconteceu, tal como ela foi assumida até aqui e trouxe dor, e dar a ela um novo sentido, um novo significado, uma nova razão de ser. E foi isso que o salmista fez. E é isso que nós precisamos fazer todos os dias com aquilo que nos traz dor, com aquilo que nos traz tristeza, com aquilo que nos traz decepção. E como é que a gente faz isso? O salmista nos ensina. Porque a primeira grande lição é: você precisa lembrar. Lembrar. Você precisa lembrar. No aulão do programa Atitudes Vencedoras que eu dei no final do mês de agosto, eu falei muito sobre essa visitação ao passado com sabedoria. E para a gente visitar o passado com sabedoria, a gente precisa lembrar do passado com alguma precisão. Porque muitas vezes esse passado doloroso está tão confuso na nossa cabeça que ele parece maior, mais doloroso e mais sofrido do que de fato é. Então, o que eu disse, por exemplo, nesse aulão, que foi espetacular? Você precisa de uma cronologia do seu passado, os eventos, o passo a passo, reconstruir. Alguém até perguntou, mas escuta, qual a relevância disso? Bom, dentre outras, trata-se da sua história. Trata-se de você. Se você tivesse uma empresa, você faria isso pela sua empresa. Anotaria tudo, teria a história dela certinha. Você faz isso com seus filhos. Por que não faz isso com você? Ah, mas eu não lembro muita coisa. Converse. Qual que é o medo de conversar? Qual que é o medo de perguntar para uma mãe, para um pai, para uma tia, para um irmão mais velho, para um irmão mais novo, para uma antiga vizinha? Remontar, reconstruir. Eu faço isso há muitos anos. Converso com minha mãe, conversava com meu pai, conversei várias vezes com tias. Eu tenho muitas dessas coisas por escrito. Lembranças, lugares, experiências. Por quê? Porque trata-se da minha história. Eu não tenho outra, eu só tenho essa. Se eu não me reconciliar com a minha, eu estarei permanentemente irreconciliado. Eu tenho que estar em paz com a minha história, porque eu só tenho ela, eu não tenho outra. Então eu faço esforços no sentido de estar em paz com a minha história. Eu tenho as minhas tristezas, eu tenho as minhas marcas, eu tenho os meus complexos. Mas uma coisa eu decidi: não vou negar nada disso, não vou fingir que nada disso aconteceu, vou lembrar disso e vou usar isso para viver o momento presente de forma propositiva, de forma agregadora, de forma construtiva. Isso é ressignificar. Então, primeira coisa é lembrar. Lembrar. Porque o salmista diz várias vezes: eu me lembro, recordarei. As pessoas falam assim: esquece isso. Não, não é esquece isso, é ressignifique isso. Porque você não vai conseguir esquecer, a não ser que você entre num processo de amnésia patológico ou de fantasia igualmente patológica. Não é esquece isso. Não é como é que eu faço para esquecer isso. É ressignifique isso. Como é que eu faço para ressignificar isso? Então, lembrar é preciso. Lembrar é preciso. Lembrar é preciso. A Bíblia fala um tempo todo: lembrem-se, lembrem-se, lembrem-se.
O Espírito Santo traz a memória. Quero trazer a memória. A Bíblia não manda esquecer nada. A Bíblia diz que nós devemos ressignificar. Ela não usa essa palavra, mas ela dá esse sentido, esse entendimento, porque o tempo todo ela nos faz lembrar, por exemplo, que Deus age em todas as coisas para o bem dos que o amam. Isso é ressignificação. Então é preciso recontar a própria história. Quando eu atendo os meus clientes de mentoria analítica, de psicanálise, de mentoria corporativa, vocacional, relacional, o que quer que seja, uma das tarefas postas sobre a mesa é da pessoa tornar-se capaz de recontar a própria história sem gaps, sem áreas de sombra, sem repressões que adoecem e sintomatizam, porque tudo aquilo que é reprimido permanece carregado de catexia e tem que sair por algum canto, nem que seja por um sintoma, por uma doença, por um problema de relacionamento e de vivência pessoal. O salmista diz, lembrem-se, porque ele diz, eu me lembro, eu me lembro, eu me lembro, mais doloroso que seja, eu me lembro, e à medida em que eu me lembro e enfrento essa dor, eu começo a entender algumas coisas que eu não estava entendendo. Então, primeira coisa é lembrar, mas lembrar como? 4 coisinhas rapidinhas. Lembrar com coragem, porque a gente vai ter que enfrentar fantasmas do passado. Lembrar com sabedoria, porque a gente está trabalhando pela nossa saúde mental e emocional. Lembrar com fé, porque, afinal de contas, Deus está com a gente, nos ajudando nesse processo, no qual Ele mesmo tem muito interesse, porque isso vai servir para a gente aumentar a fé, o descanso, a confiança nele. E 4, lembrar com gratidão. Porque aí a gratidão vai fazer 2 outros movimentos. Alegria e esperança. Lembra que eu pedi para você guardar essas 3 palavras? Gratidão, alegria e esperança? A gratidão é a chave. Por isso que a Bíblia diz, em tudo dai graças. Em tudo dai graças não é em todas as coisas boas deem graças. Não. Em tudo dai graças significa em tudo mesmo. Tudo, absolutamente tudo. Coisas boas, coisas ruins, coisas alegres, coisas tristes, coisas fáceis, coisas difíceis, coisas que trouxeram prazer e coisas que trouxeram dor. Tudo deem graças. Em tudo deem graças. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, escreveu o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. O que isso significa? Que quando eu agradeço, eu estou reconhecendo de que Deus está no controle disso. E de que dele vem tudo que precisa estar presente nesse momento. Segundo, eu me alegro. Porque, afinal de contas, se Deus é assim tão cuidadoso comigo, está me permitindo passar por tudo isso, ou me permitiu passar por tudo isso, eu tenho que me alegrar. E à medida em que eu agradeço e me alegro, eu tenho esperança. Por quê? Porque o futuro não se torna mais ameaçador. Ele se torna alvissareiro. Há uma expectativa positiva sobre ele. Afinal de contas, Deus está no controle. É isso que eu quero que você entenda nessa manhã. Para que você se lembre. Mas se lembre com coragem, com sabedoria, com fé e com gratidão. E a gratidão vai trazer alegria e vai trazer esperança. E aí, quando você fizer isso, se lembrar de todo esse modo, a segunda coisa que você vai fazer é testemunhar. Porque isso é uma coisa que pouca gente presta atenção. Por que a Bíblia manda tanto a gente testemunhar do que acontece com a gente? Porque não é só o fato de que Deus será mais glorificado se eu testemunhar. Isso é claro que é o primeiro grande objetivo.
mas é também o fato de que, à medida em que eu testemunho, a ressignificação está feita. Porque agora, o que antes era dor para mim, agora é o que eu uso para que a minha vida seja ainda mais relevante. É igual um casamento que estava acabado, foi restaurado e agora o casal trabalha com outros casais no sentido de restaurar outros. O que foi a tragédia da vida de ambos agora é uma ferramenta poderosa no ministério, no trabalho, na relevância de ambos no mundo em que eles se tornaram mais necessários e mais abençoadores. Enfim, ressignifique memórias. Como? Lembrando-se com coragem, sabedoria, fé, gratidão, alegria, esperança e testemunhando para a glória de Deus, mas também para transformar maldição em bênção, problema em solução, tristeza em alegria, coisa que eu queria jogar fora em ferramenta poderosa para abençoar pessoas e fazer a diferença. Legal, né? Acho que a Priscila, né, que está como YouTube user aqui, diz: e quando você lembra de mais coisas da sua história do que seus pais? Olha, é claro, é a sua história, você, em tese, tem que lembrar dela mais do que todo mundo. Agora, às vezes é importante fazer aquela conferência. Será que eu também já não estou fantasiando lembranças? Como que eu verifico isso? Tem formas de verificar isso, né? Fotos. Por exemplo, uma vez Cristiane fez um trabalho com uma paciente que se lembrou de uma coisa numa análise, de ela visitar os lugares dessas experiências através do Google Earth. Sabe assim? Dá uma olhada lá, vê se é do jeito que está aparecendo na sua cabeça, se você não está criando cenários. São tipos de conferências que podem ser feitas. A Fabiana diz que é forte essa palavra, obrigado. A Eliette diz que lindas essas palavras. A Viviane pergunta: o testemunho para todas as áreas, pastor Marcelo? É assim, quando eu pego uma dor minha e decido transformá-la em testemunho, todas as áreas significa sempre que isso for oportuno, não é? Sempre que for oportuno, de modo a abençoar. Porque senão, e aí a Viviane está tocando um ponto bem legal para a gente fazer uma ressalva, há uma diferença entre testemunho e ruminação. Tem pessoas que contam a sua dor para terem a complacência e a compaixão das outras. Tem pessoas que contam a sua dor por serem vitimistas e quererem que as pessoas sintam pena delas. Isso não é testemunho. Isso não é testemunho. Testemunho é quando você mostra para o outro que a sua dor não é mais a sua dor, é a sua cicatriz. O apóstolo Paulo dizia isso: eu trago em mim as marcas de Cristo. Foram vários açoites, foram naufrágios, foram apedrejamentos até. E todas essas marcas que eu trago no corpo me fazem lembrar quem é Cristo na minha vida. Então, o apóstolo Paulo não falava dos seus problemas para chorar as suas mágoas. Ele falava das suas lutas para falar das suas vitórias. O André diz: a unção foi derramada mesmo. Glória a Deus. Cada dia aprendo mais, diz a Rosângela. A Viviane está com um filho internado, é isso? Tendo que aprender muita coisa. E a vontade de ajudar outros pais. Olha aí, isso é uma ressignificação. Isso é uma ressignificação. Esse momento não foi para me destruir, nem para me acabar com tudo. Esse momento foi para que a minha vida seja ainda mais relevante do que já vinha sendo. Então, eu vou abraçar isso com coragem, com sabedoria, com fé, com gratidão, para ter alegria e esperança em tudo isso. Certo, pessoal?